porta ainda está aberta. Os profetas do Antigo Testamento usavam palavras fortes para transmitir aquilo que Deus havia colocado nos seus corações. Eles tinham essa missão de chamar o povo ao arrependimento. Os profetas eram representantes de Deus diante da humanidade e essa atuação deles era sempre usada quando o povo se afastava dos caminhos do Senhor e começava a buscar outros caminhos, a adorar deuses pagãos, a se deliciar com as orgias do mundo e não pensar tanto naquilo que deveriam estar ocupados, que era fazer a vontade de Deus. Os profetas eram usados e com palavras fortes, com palavras significativas, com palavras que demonstravam que na dimensão espiritual, aquilo que serve para a nossa subsistência, elas têm um significado muito forte, muito grande. E palavras tais como pedra, leite, mel, pão, porta e outras palavras que falavam profundamente aos corações quando os profetas eram chamados a atuar. E eles usavam com bastante frequência essas palavras fortes. E é interessante chamar a atenção para o fato de que sempre que os profetas usavam essas palavras, eles estavam se referindo àquilo que Deus estava preparando para o seu povo e como Deus estava muitas vezes irado com o fato do povo estar tão afastado de Deus. E o que nos chama a atenção também é que no Novo Testamento Jesus faz uso de palavras fortes nas suas parábolas quando ele chama o povo ao arrependimento e quando ele chama o povo para uma condição especial, uma condição de liberdade. Ele diz: eu sou a porta das ovelhas, quem entrar por mim entrará e sairá e achará pastagens. Jesus está dizendo que o povo encontraria a liberdade espiritual para adorar a Deus através da sua pessoa. O que também é bastante evidente no Novo Testamento é que Jesus usa de palavras fortes, mas chamando a responsabilidade para a sua pessoa. Quando ele diz: eu sou o pão da vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou o pão vivo que desceu do céu, eu sou. E essa palavra eu sou, ela soa com uma potência espiritual de grande profundidade, porque é o fato de que Jesus está trazendo para cima da sua pessoa aquela responsabilidade de ser, primeiro, o autor e consumador da criação, segundo, o autor e consumador da salvação. E no livro de Apocalipse nós encontramos muitas parábolas onde Jesus mesmo diz que ele é o alfa e o ômega. O alfa significa que ele é o primeiro, a primeira letra do alfabeto grego é o alfa, e o ômega é a última letra do alfabeto grego. Significa que ele é o primeiro e o último, o princípio, rearquê, e totelos, o fim. Então, ele está dizendo: olha, eu sou o autor e consumador, eu sou o criador. No princípio, a palavra de Deus diz que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Tudo foi feito por meio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. E em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, o próprio Jesus se revela a João dizendo que ele está batendo à porta. E ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz
e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Eis que estou à porta e bato. Jesus está usando de uma metáfora de bater à porta do coração do homem. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Jesus não entra sem ser convidado. Jesus tem uma atuação completamente diferente de Satanás. Satanás arromba a porta, entra com todas as suas mazelas, com todas as suas desgraças, trazendo morte. A palavra de Deus diz que o nosso adversário, ele anda em derredor, rugindo como um leão, buscando quem possa tragar. E ele causa morte, ele causa destruição, ele causa problemas, muitas vezes irreversíveis na vida das pessoas, porque ele arromba a porta. Ele não espera ser chamado, convidado para entrar como Jesus. Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Um famoso pintor, Roman Hunt, da época da Renascença, convidou toda a alta sociedade da sua cidade, do seu país, para a inauguração de uma obra-prima que ele tinha pintado. Ele era um pintor muito famoso, chamava-se Roman Hunt. E ali estavam presentes no dia da abertura daquela exposição prefeitos, governadores, juízes, muitas pessoas importantes, autoridades dentre o povo, muitas pessoas da alta sociedade, barões, marqueses, pessoas que gostavam da arte. E ele estava com o quadro coberto com um pano para que criasse uma expectativa maior. Quando o salão estava lotado, ele tirou aquele pano de cima do quadro e apresentou um quadro magnífico. Esse quadro, ele tinha um nome, chamava-se A Luz do Mundo. E esse quadro apresentava Jesus com um lampião, segurando um lampião e batendo numa porta almofadada. Quando esse quadro foi exposto para aquela grande multidão, todos ficaram impactados. Todos começaram a olhar atentamente para aquele quadro, achando a obra magnífica. E logo um dos críticos que ali estava, olhando atentamente para aquele quadro, achou um defeito, achou uma falha e disse que o pintor tinha cometido uma falha, que era não ter colocado fechadura na porta. E sorrindo, Hunt respondeu: esse é o objetivo. Essa porta é a porta do coração humano. Ela só se abre pelo lado de dentro. Esse era o objetivo. Olha o que nós entendemos e aprendemos com essa situação, que Jesus estava ali com uma lanterna na mão. Ele estava batendo naquela porta do coração que só poderia ser aberto por dentro. Isso tem um significado espiritual muito grande. Esse era o objetivo do quadro de Hunt. É isso que o apóstolo João, quando escreve ali o fato de Jesus estar no capítulo 3, versículo 20, dizendo: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, entrarei
e abrir a porta. Se alguém ouvir a minha voz, é abrir a porta. Se não abrir a porta, eu não entro. Se abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ele entra na casa somente se ele for convidado. Então, nós aprendemos que essas palavras que são usadas aqui por Jesus mostram que ele tanto está à porta, batendo, esperando que alguém o convide para entrar, como ele também é a própria porta para a salvação. Quando ele diz: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, entrará e sairá e achará pastagens. Ele está falando a respeito de uma situação de liberdade para adorar a Deus. Conhecereis a verdade vos libertará. A liberdade para adorar a Deus está na pessoa de Jesus Cristo. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, entrando pela porta que ainda está aberta. Além de conseguir a salvação, o homem consegue também se libertar das amarras de Satanás, que veio arrombando a porta para matar, roubar e destruir. Então, as parábolas que nós encontramos na palavra de Deus com palavras que falam profundamente aos nossos corações, nos trazem duas convicções fortes. Uma é que a porta que Deus fecha, ninguém abre. E a porta que Deus abre, ninguém fecha. E a porta do coração humano só pode ser aberta pelo lado de dentro. A porta da Arca de Noé. Quando Noé, com a sua família, entrou naquela arca e veio o grande dilúvio que destruiu toda a humanidade que existia naquela época. Ela foi fechada por fora e o desespero bateu naquele povo que viu o mundo se enchendo de água e não tinha como entrar, porque Deus tinha fechado por fora a porta da arca. Assim vai ser também no dia em que Jesus voltar. A porta vai se fechar. Muitas pessoas vão querer entrar. Muitas pessoas que hoje ouvem o bater de Jesus na porta dos seus corações e não abrem. Muitas vão estar arrependidas querendo entrar e não poderão. Por isso, naquele dia em que Noé estava dentro da arca, que Deus fechou a porta por fora, quantas pessoas que ali presenciaram aquela cena tinham ajudado Noé a construir aquela arca. Quantas pessoas trabalharam para Noé? A Bíblia diz que Noé era o pregador da justiça, com certeza trabalhando junto com ele. Muitas vezes ouviram falar que aquela porta era a porta da salvação e não deram crédito. Chamaram ele de louco, chamaram ele de um velho esclerosado, talvez, porque ele pregava coisas que eles não assimilavam, não acreditavam, não abriam o seu coração. Hoje também, muitos pregadores têm falado dessa porta que ainda está aberta, mas as pessoas não estão dando crédito, não estão abrindo a porta dos seus corações, estão deixando Jesus bater. As situações se complicam, o mundo caminha para uma situação de caos, as pessoas muitas vezes entram em desespero, procuram psicólogos, psiquiatras, medicamentos, outras coisas que possam preencher aquele vazio do seu coração, bebidas, drogas, mas não procuram aquele que pode realmente resolver os seus problemas. Não abrem a porta do seu coração. A porta ainda está aberta. Quem tomar uma decisão
deixando Jesus entrar no seu coração, com certeza vai perceber a grande mudança que Deus vai operar na sua vida, além de escrever o seu nome no livro da vida e garantir a salvação eterna para a sua alma. Esta mensagem fala profundamente a respeito de uma salvação que está à disposição de todo aquele que crê. Todo aquele que crê. A palavra de Deus em João 5:24, Jesus diz: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em juízo, mas já passou da morte para a vida. Essa é a oportunidade. A porta ainda está aberta. Não perca essa oportunidade. Jesus está batendo na porta do seu coração. Abra a porta, receba Jesus como Senhor e Salvador de sua vida e você sentirá a verdadeira paz que somente Jesus pode proporcionar. A paz de Jesus não é como a paz do mundo. Ele disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá. A paz de Cristo é diferente. A paz do mundo é passageira, a paz de Cristo é perene, permanece para sempre. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família e te livre de todo o mal. Em nome de Jesus. Amém.